no ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que terá a oportunidade de acompanhar a mais esta programação, principalmente você que nos acompanha através das nossas redes sociais, em nossos canais no YouTube, nossa página no Facebook, e também a você que segue a nossa programação através das emissoras, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte, também participando e interagindo conosco através do nosso WhatsApp, né? É sempre uma satisfação muito grande ter a sua companhia por aqui. E antes de iniciarmos, nesta quinta-feira, hoje, dia 19 de outubro de 2023, a gente quer dar aquele recadinho, continuar dando aquele recadinho todo especial para você que ainda não é inscrito em nossos canais. Inscrevam-se em nossos canais, ativem os sininhos de notificações, continuem dando aquele joinha, aquele like, pois isso é super interessante e super importante para todo o conteúdo que a gente publica por aqui. E uma vez vocês ativando o sininho de notificações, vocês serão notificados acerca de todo o conteúdo que a gente publicar em nossas redes sociais. Curtam e compartilhem a nossa página e sigam-nos através das nossas redes sociais e também das nossas mídias digitais. Muito bem, mais um Momento do Esporte começando e a gente destaca o Campeonato Brasileiro, que em sua 27ª rodada dos jogos disputados ontem, nós tivemos os seguintes resultados, hein? Fora de casa, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, quem levou a melhor foi a equipe do Furacão, o Atlético Paranaense, que bateu o Tricolor Imortal por 2-1 de virada. Também ontem no Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba não levou a melhor e acabou perdendo para o Cuiabá 3-0, um placar expressivo para a equipe matogrossense, que se impôs jogando na capital paranaense e venceu a partida. Também na Itaipava Arena Fonte Nova em Salvador, o Bahia ganhou do Internacional por 1-0. Ainda ontem tivemos a vitória do líder Botafogo jogando fora de casa em Belo Horizonte, ao bater a equipe do América Mineiro por 2-1 com 2 gols do Júnior Santos. Benítez ainda marcou para a equipe mineira. Também no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás bateu o São Paulo por 2-0. E em São Januário, vitória do Vasco, 1-0. O Vasco que luta com aquela proximidade da zona de rebaixamento. O Vasco, com a vitória de ontem, somou 3 pontos, 1-0 com gol de Payet. Jogo disputado ontem à noite em São Januário, e com o resultado o Vasco, pelo menos momentaneamente, abandonou a zona do rebaixamento, agora ocupando a 16ª colocação com 30 pontos, mas torcendo contra o Santos, que joga esta noite. E é exatamente sobre os jogos de hoje que iremos falar. Outras 4 partidas serão disputadas esta noite, onde às 19 horas no Allianz Parque em São Paulo, o Verdão, o Palmeiras, tentando reencontrar bons resultados, recebe a equipe do Atlético Mineiro. No mesmo horário, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Um pouco mais tarde, às 20 horas, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. Às 21 horas, no Maracanã, o confronto entre Fluminense e Corinthians. Mas, certamente, todas as atenções estarão voltadas logo mais para este confronto aí, ó. Cruzeiro e Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo fará a estreia do técnico Tite.
o treinador que tirou um período sabático de 10 meses, assume a equipe carioca, fará a sua estreia hoje. E então todas as atenções estarão voltadas. O Cruzeiro para esta partida chega pressionado após tropeços diante de Fluminense, América Mineiro e Cuiabá. E o técnico Zé Ricardo fará mudanças na equipe desta noite, que enfrentará o Flamengo. O Cruzeiro, que deve ter no setor, o técnico Zé Ricardo, inclusive, fará várias mudanças para esta partida, onde ele não poderá contar por questões médicas com o William, que nem sequer foi relacionado, e dará lugar a Palácios. No meio-campo, Matheus Jussa volta de suspensão e retorna à titularidade na vaga de Lucas Oliveira, ausente pelo acúmulo de cartões. Também no setor, Ian Lucas e Matheus Pereira são as prováveis novidades na equipe de Zé Ricardo, com Kaique correndo por fora na briga. Neste caso, faria uma dobradinha com Marlon pela esquerda. No setor ofensivo, Bruno Rodrigues entra na vaga de Wesley, que perdeu 2 treinos por conta de dores no joelho. E Arthur Gomes leva vantagem na disputa em relação a Nicão. Sendo assim, Zé Ricardo deve levar a campo uma formação com Rafael Cabral no gol, Palácios na lateral direita, a dupla de zaga formada por Neres e Luciano Castan, com Marlon na lateral esquerda, um meio-campo composto por Matheus Jussa, Ian Lucas e Lucas Oliveira, e na frente, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes comandando o ataque da equipe da Raposa. O Zé Ricardo precisando conquistar, quem sabe, um bom resultado esta noite para pagar os últimos maus resultados diante de Fluminense, América Mineiro e Cuiabá. Pelos lados do Flamengo, o recém-chegado Tite praticamente manteve a escalação que Mário Jorge utilizou contra o Bahia na vitória por 1-0 e também no empate diante do Corinthians em 1-1 em São Paulo. A única mudança foi a saída de Léo Pereira suspenso. Davi Luiz substitui o zagueiro Léo Pereira, que terá que cumprir suspensão esta noite. Gerson e Arrascaeta, que estavam com suas respectivas seleções, juntaram-se ao grupo no centro de treinamento ontem. Na última terça-feira, viajaram para Belo Horizonte. O Gerson será titular, enquanto o uruguaio, por opção e até por ser poupado, começará no banco de reservas. E sendo assim, Tite deve usar a formação com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz como dupla de zagueiros, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar e Thiago Maia compondo a dupla de volantes no meio de campo, mais adiantados Everton Ribeiro pela direita e Gerson pela esquerda, e o ataque Bruno Henrique e Pedro. Então o Tite não mexendo em relação às equipes que vinham sendo escaladas respectivamente por Jorge Sampaoli e também por Mário Jorge. Ele mantém o Gabigol a princípio como uma alternativa, mas no banco de reservas, hein? Então, esta observação. A arbitragem para esta partida será do Rio Grande do Sul. Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein, auxiliado pelo assistente número 1, Bruno Rafael Pires, que é do quadro da FIFA e de Goiás, e o assistente número 2, Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. A arbitragem de vídeo estará sob a responsabilidade de Daniel Nobre Bins, que é da FIFA do Rio Grande do Sul, e o quarto árbitro será Ronei Cândido Alves, de Minas Gerais. O Rafael Rodrigo Klein será o árbitro desta partida.
Um pouco mais tarde, às 21h30, no Maracanã, outro confronto interessante entre Fluminense e Corinthians. O técnico Fernando Diniz retornando da seleção brasileira, né? E o Flusão, que está focado na final da Libertadores, próximo dia 4 de novembro, às 17 horas no Maracanã. O Flusão que tenta voltar para a parte de cima da tabela do Brasileirão. O clube vem de uma derrota na competição antes da pausa para a data FIFA, quando perdeu para o Botafogo por 2-0 no Maracanã. E o Flu tem 41 pontos e precisa da vitória para não ficar tão distante do G4. O Corinthians, em contrapartida, busca a primeira vitória sob o comando do técnico Mano Menezes. E antes da pausa para a data FIFA, o Timão perdeu para o São Paulo por 2-1. Foi eliminado da Sul-Americana ao perder para o Fortaleza por 2-0 no Castelão. E dentro de casa ficou no empate em 1-1 com o Flamengo. Na 14ª posição com 31 pontos, o time está só a 4 da zona do rebaixamento, que se mantém como preocupação por parte dos seus torcedores. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Neoquímica Arena e o Timão venceu por 2-0, com 2 gols do então atacante Roger Guedes, que já não está mais na equipe. O jogador foi negociado com o Catar. Pelos lados do Fluminense, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Nino, que com uma entorse leve no joelho, o jogador que se contundiu ainda no treino da seleção brasileira, deve ter Marlon na defesa para enfrentar o Timão esta noite no Maracanã. O zagueiro é o substituto natural do capitão tricolor e Fernando Diniz poderia até optar por David Braz, mas ele também sofreu uma entorse leve no joelho e ainda realiza trabalho de transição. Depois da pausa no calendário por conta da data FIFA, a maioria dos jogadores do Fluminense teve tempo para descansar e se recuperar, à exceção de Nino, que esteve com a seleção brasileira, assim como André e também John Arias na seleção colombiana. O volante será relacionado e o meia atacante, no caso o John Arias, ainda é dúvida. Sendo assim, a equipe de Fernando Diniz deve ir a campo esta noite com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon e Felipe Melo compondo a dupla de zaga, com Marcelo na lateral esquerda, um meio-campo composto por André, Alexander e Paulo Henrique Ganso, e na frente, John Kennedy, Keno e Germán Cano. Já o time do técnico Mano Menezes, o Corinthians, que tem alguns desfalques, os 2 titulares, Lucas Veríssimo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Gabriel Moscardo, que sofreu torção no tornozelo, além de Giovani na transição para o campo, e da dupla Matheus Donelli e Guilherme Biro com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Por outro lado, são 2 reforços. Bruno Mendes e Matias Rojas, que disputaram os jogos pelas eliminatórias de Uruguai e Paraguai, respectivamente, vão se juntar à delegação no Rio de Janeiro e devem estar à disposição do técnico Mano Menezes. O Timão deve levar a campo Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Gil e Bruno Mendes como dupla de zagueiros, com Fábio Santos na lateral esquerda, Maicon e Fausto Vera como dupla de volantes, com Renato Augusto mais à frente compondo o meio-campo, e na frente Matias Rojas, Ángel Romero e Yuri Alberto comandando o ataque do Timão. A arbitragem desta partida será de Minas Gerais. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva, que é do quadro da FIFA, auxiliado pelo assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, também do quadro da FIFA, e pelo assistente número 2, Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas Gerais. O quarto árbitro será Felipe da Silva Gonçalves Paludo, do Rio de Janeiro, e a arbitragem de vídeo estará sob a responsabilidade de Rafael Trace,
que é de Santa Catarina e do quadro da FIFA. A gente também fala da Série B do Campeonato Brasileiro, que esta noite terá 2 partidas abrindo a 33ª rodada. Às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o ABC. No mesmo horário, em Tombos, em Minas Gerais, o Tombense recebe a equipe do Vila Nova. Agora o nosso assunto é a Libertadores Feminina. O Timão, foi ontem no sufoco. O Corinthians conseguiu a classificação, a decisão da Copa Libertadores Feminina. O Timão, que levou um susto, saiu perdendo para a equipe do Internacional, mas chegou ao empate através de Vicky Albuquerque. Priscila abriu para as coloradas no primeiro tempo. Vicky Albuquerque empatou para o Timão no segundo tempo. E assim teremos uma final. Que final, hein, minha gente? Corinthians e Palmeiras, um derby paulista que acontece no próximo sábado às 20h30 no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, na Colômbia. O derby que opõe as alvinegras, as maiores campeãs da competição, com 4 títulos, contra as alviverdes, que são as atuais campeãs. E a classificação de ontem veio depois de um 4-3 na disputa de pênaltis. O Timão, que chegou ao empate no tempo normal, levando a decisão para a disputa de pênaltis, e aí não deu para as coloradas, que ficaram pelo caminho e disputarão o 3º lugar também na quarta-feira, ou melhor, também no próximo sábado, diante da equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Jogo também mais cedo, que acontece às 17h30, também no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro. Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, na Colômbia, quando Internacional e Atlético Nacional disputarão o 3º lugar. A qualquer instante voltamos para destacarmos outras modalidades esportivas e também outros destaques esportivos no dia de hoje. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook.